Você já percebeu como a vida inteira parece uma corrida que nunca acaba? Desde cedo, você é empurrado a buscar algo: sucesso, amor, dinheiro, reconhecimento, espiritualidade. Sempre perseguindo algo que parece estar logo à frente, mas nunca ao alcance da sua mão. E quando finalmente você conquista, logo surge outra meta, outro vazio, outra promessa de plenitude. Rumi, o mestre da alma e da poesia Sufi, nos adverte: quanto mais corremos atrás, mais distantes ficamos daquilo que realmente buscamos. Porque o que você procura já está em você, mas o ruído da busca o impede de ouvir a resposta que habita no silêncio. Escreva agora nos comentários: eu paro de correr e permito que a resposta venha até mim. Essa é a chave que abre a porta da transformação. A mente humana foi treinada para acreditar que a felicidade sempre está depois de uma conquista, de um esforço ou de um esforço ainda maior. Você cresce ouvindo que precisa se esforçar sem parar, que só assim será alguém de valor. Mas Rumi e a tradição do sufismo ensinam o oposto. A maior verdade da vida não se encontra na corrida, mas na pausa. O sufismo, caminho místico do Islã, sempre afirmou que a essência divina não se revela na pressa do mundo, mas na quietude do coração. O sufista não busca fora, ele se entrega ao movimento interior que já o conecta com o divino. Pare um instante e sinta: quantos momentos você perdeu tentando alcançar algo que, no fundo, nunca lhe trouxe paz real? Essa sensação de vazio após cada conquista é a prova de que a corrida não leva à resposta. Ela só reforça a ilusão de distância entre você e o sagrado que já pulsa dentro de você. Rumi dizia: você não é uma gota no oceano. Você é o oceano inteiro em uma gota. Mas você passa a vida inteira procurando o mar, quando o próprio mar habita em sua essência. A resposta não está no horizonte, ela está na sua própria respiração. O sufismo nos convida a inverter a lógica da mente. Se a mente corre, o coração permanece. Enquanto a mente calcula, o coração sente. Enquanto a mente compara, o coração integra. E é no coração que a resposta se manifesta. Não como uma voz barulhenta, mas como um sopro suave. O caminho sufi não é sobre conquistar o mundo, mas sobre perder as ilusões que o mundo colocou em você. É sobre soltar a corrida e se permitir ser encontrado pela verdade. Porque a verdade não precisa ser perseguida, ela precisa apenas ser reconhecida. Experimente agora fechar os olhos e imaginar que toda essa corrida que você carrega simplesmente cessa. Não há mais depois, não há mais se eu conseguir, não há mais quando eu tiver. Há apenas este momento. Respire fundo. Perceba que, nesse instante, nada falta. Essa é a resposta que o sufismo sempre guardou. O que você busca é apenas a lembrança de que já é inteiro. A corrida é o esquecimento. A pausa é a lembrança. Rumi e tantos outros mestres sufis, como Shams de Tabriz, ensinaram que o amor divino não pode ser conquistado pela pressa, mas apenas revelado pela entrega. A dança dos derviches, girando sem parar, não é uma corrida para fora, mas um mergulho para dentro. Eles giram até que toda busca se dissolve. E no centro desse giro está a quietude, a paz, o encontro com a unidade. Essa dança é metáfora viva. Você pode se mover em 1000 direções, mas é no centro, no eixo silencioso, que a verdade se revela. O problema é que fomos condicionados a acreditar que sem esforço constante não somos dignos. Esse condicionamento coletivo nos escraviza a correr sem parar, como se estivéssemos sempre atrasados para a vida. Mas a realidade é outra. Quanto mais você corre, mais cego fica. Quanto mais você pausa, mais claro enxerga. A pausa não é preguiça, é sabedoria. A pausa é o campo fértil onde a resposta germina. Imagine sua alma como um lago. Se você corre demais, joga pedras na superfície o tempo todo, e a água se agita. Nesse lago agitado, nada pode ser visto. Mas quando você para e o lago se acalma, o reflexo surge claro, e você finalmente enxerga o céu que sempre esteve ali. O lago nunca perdeu o céu. Foi apenas o movimento excessivo que impediu o reflexo. Essa é a lição de Rumi. A resposta já está refletida em você.
mas você precisa parar de correr para enxergar. O sufismo nos ensina práticas simples, mas profundas, como a meditação no silêncio, a repetição dos nomes divinos e a contemplação do coração. Essas práticas não servem para te levar a algum lugar distante, elas servem para te lembrar de onde você nunca saiu. Você não precisa correr atrás do divino. Você precisa apenas parar, respirar e se abrir para o divino que já está presente em tudo. Até o som do vento, o canto dos pássaros e o pulsar do seu coração são sinais vivos da presença eterna. E perceba como isso quebra um paradigma. Você sempre pensou que precisava correr mais, aprender mais, acumular mais. Mas o segredo não é o mais. O segredo é o menos. Menos correria, menos barulho, menos expectativas. Porque quando você tira o excesso, o essencial aparece. E o essencial é simples. Você já está em casa mesmo quando esquece disso. O esquecimento é a corrida. A lembrança é a resposta. Muitos relatam que quando finalmente param essa busca compulsiva, algo inexplicável acontece. Uma paz que não depende de circunstâncias começa a florescer. Uma alegria serena toma conta, mesmo sem motivos externos. Esse é o efeito do encontro com o coração sufi. Não é que os problemas da vida desaparecem, mas eles deixam de ser o centro. O centro se desloca para a luz interior, e tudo ao redor passa a ter outro peso. Esse é o verdadeiro milagre da pausa. Rumi dizia que a vida é uma dança entre buscar e encontrar, mas que o verdadeiro encontro não acontece na busca cega, e sim na abertura interior. É como procurar desesperadamente por uma chave que o tempo todo esteve em seu bolso. A corrida só aumenta a ansiedade. A pausa traz clareza, e na clareza você percebe que nunca esteve separado daquilo que mais deseja. Agora eu quero que você sinta isso de verdade. Pare de correr, nem que seja por 1 minuto. Apenas esteja, apenas respire. Permita que a resposta venha sem esforço. O sufismo não é um caminho de suor, mas de entrega. Não é sobre conquistar Deus, mas permitir ser conquistado pelo amor divino que já está em você. Esse é o coração da mensagem de Rumi. Ele não fala de uma teoria distante. Ele fala de uma experiência imediata, que pode ser vivida agora, neste segundo. Quando você parar de correr, o vazio dentro de você se enche. O medo perde a força. A ansiedade se dissolve. Porque você percebe que a resposta não é algo que você conquista, mas algo que você lembra. E essa lembrança é tão simples, tão profunda, que chega a parecer inacreditável para uma mente acostumada com complexidade. Mas a alma entende. A alma sempre soube. É por isso que ouvir Rumi é como reencontrar uma voz esquecida, mas íntima, que fala diretamente do seu próprio coração. E aqui fica a pergunta que abre o próximo portal. Se você realmente acreditasse que não precisa correr atrás de nada, o que aconteceria com a sua vida? Você teria coragem de parar? Você se permitiria ser encontrado? Porque talvez a resposta que você tanto procura já esteja batendo à sua porta neste instante. E tudo o que falta é você silenciar o barulho para ouvi-la. A maioria acredita que encontrar respostas significa acumular informações, livros, cursos, gurus. Mas as respostas mais transformadoras não estão escondidas em bibliotecas distantes, e sim no silêncio entre um pensamento e outro. É nesse intervalo que a alma sussurra. Rumi dizia que o silêncio é a linguagem de Deus. Todo o resto é má tradução. Você percebe o choque dessa afirmação? Significa que cada vez que tenta entender pela mente, você já se afastou da verdade. A corrida por conhecimento intelectual, sem experiência direta, é só mais um desvio. A resposta está no não dito, no que vibra além das palavras. Muitos vivem como andarilhos exaustos, acreditando que precisam percorrer o mundo para encontrar sentido. Mas a jornada real não é horizontal, é vertical. Não se trata de andar quilômetros, mas de mergulhar 1 centímetro para dentro com total profundidade. Os sufis sempre insistiram que o verdadeiro caminho não se mede em distância, mas em intensidade. O coração é a Kaaba verdadeira, o templo vivo. E quando você finalmente se volta para dentro, percebe que não precisa de mapas nem direções.
O templo se abre porque sempre esteve aberto, só você estava de costas para ele. E o que acontece quando você solta essa ânsia de procurar fora? O inesperado, o próprio mistério vem até você. Como o amado que sempre esperou do outro lado da porta, só aguardando o momento em que você pararia de bater e simplesmente se aquietaria. Esse é o paradoxo do sufismo. Quando você desiste de correr, o que parecia distante se aproxima. E não se aproxima como algo novo, mas como algo familiar, como se já estivesse ali desde sempre. Porque estava. A resposta não chega, ela se revela. Você já notou que as maiores experiências de revelação acontecem em instantes de entrega total? Um pôr do sol que te cala, um olhar que te atravessa, um silêncio profundo que toma conta. Nenhum desses momentos foi planejado ou conquistado à força. Eles aconteceram porque você parou de resistir, porque deixou cair as defesas da mente. É nesse estado que o divino se manifesta. O sufismo chama isso de fana, a dissolução do ego no oceano da presença. É o momento em que a corrida desaparece porque já não há mais ninguém correndo. Mas existe algo ainda mais radical, a ideia de que você não precisa se tornar melhor para ser digno da resposta. Esse é o maior engano da busca. Pensar que precisa se purificar, se preparar, se tornar perfeito. Rumi desconstrói isso com sua poesia. Venha, venha quem quer que seja. Venha mesmo que tenha quebrado seus votos 1000 vezes. Venha, ainda assim, venha. Ele não está convidando santos, mas almas cansadas. Não é preciso ser digno, é preciso apenas estar disponível. A corrida para ser melhor só cria mais distância. A resposta já te aceita como você é agora. E veja o quanto isso contraria o que sempre lhe disseram. Sempre te ensinaram que a perfeição é o requisito, mas aqui a imperfeição é a porta. O sufismo inverte o jogo. Não é o puro que encontra Deus, é quem se rende mesmo impuro. Não é o forte que descobre a verdade, é quem se permite quebrar. Essa inversão desconcerta, mas também liberta. Porque se você está esperando ser perfeito para parar de correr, jamais irá parar. E é justamente o ato de parar que revela que nunca houve necessidade de perfeição. Outro aspecto poderoso do sufismo é a dança da vida cotidiana. Você pensa que precisa abandonar tudo para encontrar respostas, mas muitas vezes é no simples lavar de pratos, no caminhar sem pressa, no olhar atento para uma criança, que o mistério se revela. O extraordinário se esconde no ordinário. É por isso que os mestres sufis sempre sorriram dos buscadores que queriam voar para o céu. Eles sabiam que a escada está debaixo dos pés, não acima da cabeça. A corrida para longe é inútil. O encontro está no aqui e agora. Feche os olhos por um instante e sinta sua respiração. O ar que entra é um presente invisível, o ar que sai é uma entrega silenciosa. Não existe esforço aí. Você não corre para respirar. A respiração acontece porque a vida já se doa. Essa é a metáfora perfeita da resposta. Ela não precisa ser conquistada. Ela se oferece naturalmente, como o ar. O único obstáculo é a mente que complica, que exige provas, que quer controle. O coração não precisa disso. O coração apenas recebe. E há algo ainda mais perturbador. Quando você solta a corrida, percebe que não havia você correndo. O próprio ego que dizia "eu preciso encontrar" era apenas uma sombra, uma máscara que nunca teve substância real. Os sufis chamam isso de ilha da ilusão. Você acreditou ser um viajante separado, mas na verdade sempre foi o oceano. A corrida era só o sonho da gota que acreditava estar distante do mar. A resposta não apenas dissolve a corrida, mas dissolve também o corredor. Rumi conta em seus poemas que o amor divino é como o fogo. Você não o alcança correndo em direção a ele. Quanto mais corre, mais se queima em ilusões. Mas quando se torna madeira disponível, o fogo vem até você e te incendeia. Essa é a essência do amor sufi. Não é você que encontra o fogo, é o fogo que encontra você quando você para de fugir ou de perseguir. E quando ele te encontra, não sobra corrida, só dança. Uma dança que não leva a lugar nenhum, porque já é a chegada. Talvez agora você sinta uma resistência. Mas se eu parar, vou ficar parado para sempre.
estagnado, sem propósito. Essa é a voz do medo. O medo acha que parar é desistir, mas na verdade, parar é se alinhar. Quando você pausa, não cai no vazio. Você entra no fluxo da vida que já se move sozinho. Você não precisa empurrar o rio, basta flutuar nele. E flutuar não é inércia, é confiança. O rio sabe para onde vai. E quando você confia, descobre que a corrente te leva exatamente onde sempre quis estar, sem esforço. A tradição Sufi sempre valorizou o vinho como metáfora espiritual. Não o vinho que embriaga o corpo, mas o vinho que embriaga a alma no êxtase do amor divino. E veja, ninguém corre atrás do vinho para se embriagar. O vinho age por si só. Você apenas bebe. Esse símbolo ensina que a resposta age em você, não o contrário. Você não conquista a presença, é a presença que te invade. Essa embriaguez é a dissolução da corrida. É o momento em que você percebe que não precisa mais buscar, porque já está embriagado daquilo que buscava. Agora, imagine se toda a sua vida fosse conduzida assim. Em vez de correr, você permitir. Em vez de se esforçar, você se abrir. Em vez de exigir, você receber. Esse simples giro interno muda tudo. E quando digo tudo, não me refiro a uma teoria. Me refiro à forma como você olha, fala, sente. Até sua respiração se torna diferente. Você não é mais alguém com sede tentando matar a sede. Você é a própria fonte. Essa inversão não pode ser explicada, só pode ser vivida. E quando vivida, ela se torna impossível de ser esquecida. E é aqui que surge a pergunta inevitável. Se a corrida nunca foi necessária, por que ela parece tão real? Porque o ego precisa de movimento para se sentir vivo. O silêncio ameaça sua existência. É por isso que a mente te empurra a correr sem parar. Mas quando você ousa permanecer imóvel, o ego se desmancha. E no seu lugar surge algo vasto, ilimitado, que sempre esteve ali. A consciência pura. Essa consciência é a resposta. Não uma resposta para a mente, mas uma resposta que dissolve a própria pergunta. Perceba a ironia. Você corre atrás de Deus como se ele estivesse distante, mas a verdade é que ele corre atrás de você o tempo todo. O sufismo ensina que o amado procura o amante mais do que o amante procura o amado. É uma inversão total. O que você busca já te busca com intensidade ainda maior. Então, quando você para, a busca se encontra. É como duas ondas que se reconhecem como mar. Nesse encontro, não há mais dois. Só resta a unidade. Agora, sinta o peso dessa reflexão. Talvez tudo que você sempre acreditou sobre esforço, conquista e busca estivesse sustentado em areia movediça. E se fosse possível simplesmente permitir que a resposta se revele, sem esforço algum? Isso parece absurdo para a mente, mas é natural para a alma, porque a alma não se move por esforço, mas por vibração. Ela reconhece o que já é, e quando ela reconhece, não há distância a percorrer, há apenas presença a ser vivida. E então, numa provocação, o que aconteceria se neste exato momento você parasse completamente de buscar qualquer coisa? O que aconteceria se não houvesse mais corrida, apenas ser? Será que você suportaria esse silêncio? Ou será que descobriria que esse silêncio é o que você sempre desejou, mesmo sem saber? Porque talvez, apenas talvez, a resposta que você corre tanto para alcançar já esteja correndo em sua direção, esperando você parar para que finalmente possam se encontrar. O que você chama de busca nunca foi realmente busca, mas fuga. Você não corre atrás da resposta, você corre para não ouvir o silêncio que a carrega. E é exatamente esse silêncio que Rumi apontava como a chave. É desconfortável, porque desmonta tudo o que você pensava ser necessário. A mente quer trajetos, etapas, métodos longos. O coração não. O coração pede desarmamento, pede que você desista do controle. E nesse instante, paradoxalmente, tudo aquilo que parecia inalcançável se torna próximo, como sua própria respiração. Você pensa que encontrar é acumular, mas encontrar é perder. Perder a pressa, perder as máscaras, perder até mesmo a ideia de quem deveria ser. O sufismo é a arte de desaparecer, não de aparecer.
O eu que corre atrás nunca encontra nada porque não é ele quem pode receber. É só quando o eu se dissolve que a resposta se abre. Isso soa como destruição, mas é libertação. É como o casulo que precisa se desfazer para a borboleta surgir. Enquanto o casulo insiste em permanecer intacto, o voo nunca acontece. Muitos acreditam que parar é estagnação, mas veja a natureza. A árvore não corre para crescer. Ela permanece. E é nesse permanecer que ela se expande invisivelmente até que o tronco rompe a terra. Esse é o segredo da paciência sufi. A resposta não vem com pressa, porque a pressa é resistência. Quando você para, o invisível trabalha em você sem que perceba. Não é inatividade, é ação oculta. O movimento mais poderoso não é o que você força, é o que floresce sozinho quando você permite. E há ainda outra quebra. Você imagina que o caminho espiritual é algo separado da vida comum. Mas a resposta não aparece em retiros distantes, nem em desertos intocados. Aparece no centro do seu cotidiano. É no gesto de ouvir alguém com atenção, no silêncio entre duas palavras, no espaço que você cria entre um pensamento e outro. Rumi não falava de um Deus distante, falava do amado presente em cada detalhe. Não é o extraordinário que revela a resposta, é o ordinário visto com olhos novos. Quantas vezes você sentiu que estava longe de tudo que desejava? Essa sensação é a ilusão da corrida. Porque na verdade não há distância. O amado não está em outro lugar, está sempre no centro do seu próprio coração. O que cria a sensação de distância é a mente que corre. Quando a mente se aquieta, a proximidade é revelada. É como quando você procura por algo que estava o tempo todo em sua mão. O choque não é em encontrar, mas em perceber que nunca perdeu. E o mais perturbador, talvez o que você chama de pergunta nunca tenha existido. A mente fabrica perguntas infinitas, mas elas não têm substância real. São como sombras que dançam no muro. Quando você para de correr, percebe que a resposta não aparece porque ela já estava lá, antes da própria pergunta. Esse é o mistério do sufismo. Não existe um diálogo entre buscador e buscado. Existe apenas o silêncio que antecede ambos. Esse silêncio não responde. Ele dissolve a necessidade de perguntar. Imagine-se agora diante de um espelho. Quanto mais você se move, mais distorcido o reflexo parece. Mas quando você permanece imóvel, a imagem surge nítida. A resposta é o reflexo. A corrida é a distorção. Não é que a verdade se esconde. É você que cria ondulações que impedem de ver. E quando finalmente se aquieta, tudo fica claro sem esforço. Essa clareza não se conquista. Ela já estava lá. Você apenas deixa de atrapalhar. E se eu te disser que a resposta não é algo que se aprende, mas algo que se lembra, isso muda tudo. Porque enquanto você corre para aprender, continua esquecendo. Mas quando para, a lembrança vem como um lampejo. É como ouvir uma música antiga que desperta algo familiar que você não sabia que ainda existia. O sufismo chama isso de zikr, a recordação. A resposta não é nova. É o retorno ao que sempre esteve em você. A corrida te faz esquecer. A pausa te faz lembrar. Rumi costumava usar a imagem da rosa. A rosa não corre para florescer. Ela desabrocha porque já carrega em si o perfume. O buscador, ao contrário, corre atrás de jardins esquecendo que ele mesmo é a rosa. Esse é o ponto. Você não corre para o encontro, você é o encontro. Tudo o que precisa é permitir que o perfume se manifeste. E ele só se manifesta quando você para de sufocá-lo com pressa, com medo, com expectativas. A resposta é o perfume da rosa que já está aberta dentro de você. Você talvez ache que precisa entender com clareza mental, mas a mente não consegue capturar o indizível. E Rumi ria disso em seus poemas. Você tenta medir o amor com régua, mas o amor é o oceano que engole todas as réguas. A resposta não cabe na lógica. É por isso que a corrida mental é inútil. O coração entende sem palavras, sem explicações. É uma compreensão que não se explica, mas que transforma. Essa compreensão é a resposta que você tanto procura, e ela não se revela em corridas intelectuais. Um detalhe esquecido. Parar não significa esperar passivamente. Significa abrir espaço.
Esperar é estar preso ao futuro, mas abrir espaço é estar presente. E no presente, tudo já está acontecendo. Quando você abre espaço, percebe sinais que antes eram invisíveis. Uma frase, um gesto, uma sensação corporal se tornam portais. O universo está sempre sussurrando a resposta, mas você só escuta quando há espaço. O barulho da corrida te torna surdo. O silêncio da pausa te torna atento. E o mais surpreendente, a resposta não vem como algo que resolve todos os seus problemas. Ela vem como uma mudança de olhar. Você continua vivendo no mesmo mundo, mas agora enxerga diferente. A mesma rua cinza pode se tornar um templo. O mesmo silêncio que parecia vazio pode se tornar plenitude. Nada mudou fora, tudo mudou dentro. Esse é o choque. A corrida esperava transformações externas, mas a resposta transforma o olhar. E quando o olhar muda, todo o universo muda com ele. Rumi dizia que o amado se esconde atrás de véus. Esses véus não são barreiras externas, são camadas da mente. A corrida só acrescenta véus. A pausa os dissolve. E quando o último véu cai, não há encontro com algo externo. Há reconhecimento. Você sempre foi aquilo que buscava. Não é sobre alcançar Deus, é sobre perceber que nunca esteve separado. A resposta não vem de fora, vem do desvelar do que já é. Isso desmonta completamente a lógica da busca. Você já sentiu que algo te chama mesmo quando não sabe explicar? Essa sensação não é a promessa de algo distante, é a memória da sua própria essência. O chamado não pede que você corra, pede que você pare. Ele não quer velocidade, quer abertura. O sufismo ensina que o amado está sempre chamando, mas é no silêncio que você escuta. E quando escuta, não há mais necessidade de correr. Há apenas o movimento natural de seguir o chamado que já ressoa em você. E veja, a mente acha que precisa conquistar mérito, mas a resposta não se dá por mérito, se dá por graça. Não é prêmio, é presente. Isso destrói a lógica do esforço. Você não precisa acumular pontos para receber. Precisa apenas se abrir. Essa graça já está sendo derramada, e você só não percebe porque corre demais para notar. Quando para, percebe que sempre esteve chovendo. Você não cria a chuva, você apenas se coloca sob ela. A maior inversão está aqui. Você acredita que o buscador encontra a resposta, mas a verdade é que a resposta encontra o buscador, e ela só encontra quando ele para de correr, porque enquanto corre, ele está sempre em outro lugar. É como alguém que corre por todos os cantos procurando uma sombra, sem perceber que ela já está em seus pés. A corrida é fuga, a pausa é encontro. E o encontro revela que não havia dois, mas um só. Agora imagine se você realmente aceitasse isso, que não precisa correr. O que mudaria no seu corpo, no seu dia, na sua vida? O que aconteceria se, ao invés de perseguir o que você acha que falta, começasse a reconhecer o que já transborda? Essa mudança de foco é a resposta. Não a resposta para a mente, mas para a alma. E quando a alma é tocada, não há como voltar. O perfume do encontro permanece, mesmo quando a mente tenta duvidar. E então surge a questão que não pode ser evitada. Se tudo que você sempre procurou já está em você, o que exatamente te impede de parar agora mesmo? E mais, será que não é justamente essa resistência que guarda a próxima chave do mistério? Porque talvez o que você chama de busca seja apenas o último véu que precisa ser dissolvido. E então, o deserto que antes parecia apenas vazio agora floresce. Cada grão de areia é uma semente, cada silêncio é um chamado, cada dor foi um mensageiro disfarçado. O vazio não era a ausência, era um convite para dançar com o invisível. E quando se aceita esse convite, o coração descobre que não precisa correr, porque já chegou. Rumi sussurra nas entrelinhas. Não se trata de alcançar, mas de ser. Não se trata de perseguir, mas de repousar. O buscador e o buscado nunca foram dois, sempre foram um só. É por isso que o silêncio antes temido agora vibra como música secreta que apenas a alma reconhece. E para selar este instante como iniciação, deixe nos comentários a chave mística. Eu bebi do cálice do amado.
Que essa frase seja sua assinatura espiritual, um selo invisível que abre o jardim onde o amado se revela. Se esse sopro tocou sua alma, considere inscrever-se neste canal, não como quem segue um vídeo, mas como quem atravessa um portal secreto. Cada novo conteúdo é uma pétala caída do jardim de Rumi. E ao se inscrever, você não apenas acompanha, você floresce junto. Agora, deixe que o silêncio continue falando dentro de você, porque o amado dança onde as palavras não alcançam. E talvez, sem que perceba, ele já esteja sorrindo em seus olhos neste exato momento.